Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é digamos que a cara de uma função do primeiro grau. No vídeo que está indicado aqui em cima, eu falo sobre a ideia de função, como uma máquina que transforma determinados números em outros números. De forma mais específica, as funções do primeiro grau são essas espécies de máquinas que obedecem a uma regra, digamos que bem comum entre elas. Então aqui eu vou explicar para vocês como seria o formato, né, a cara da função do primeiro grau e a gente vai resolver alguns exemplos, tá bom? Bom, basicamente, uma função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, ó. Ela vai ser uma função f que vai levar os números de um conjunto, do conjunto dos números reais até o conjunto dos números reais. Eu vou utilizar como base o conjunto dos números reais. E o que essa função vai fazer sempre? Ela sempre vai pegar um número e vai transformar em outro. E aí, quando for uma função do primeiro grau, ela vai ter sempre um formato específico. Ela vai ser da forma ax mais b, onde o a tem que ser diferente de zero. Não para esse vídeo, por favor, não desiste desse vídeo, eu vou explicar para vocês com exemplos, para que vocês tenham mais condições de resolver problemas desse tipo, ok? Então, vou colocar aqui o seguinte. Imagina lá na equação do primeiro grau, se você tiver dificuldade, você pode consultar o vídeo que eu coloquei aqui em cima sobre equações do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, vou colocar um exemplo aqui, ela tem esse formato. Por exemplo, 3x mais 15 igual a 9, não é isso? Eu tenho uma incógnita de expoente 1 e tenho uma igualdade. Então, essa equação aqui é uma equação do primeiro grau. E aí, a gente aprende a resolver esse tipo de equação. Como ela é uma equação do primeiro grau, eu tenho que isolar esse primeiro membro aqui com apenas a incógnita. E se eu tenho 15 aqui, para sumir com esse 15, eu subtraio 15 dos dois membros, né, para equilibrar esta equação. Então, 15 menos 15 dá 0. E 9 menos 15 vai ser igual a menos 6. Ou seja, x, na verdade, é menos 6 dividido por 3. Porque aí eu pego essa equação e divido os dois membros por 3. E aí, ó, x, eu faço a regra de sinais, né? Menos dividido por mais dá menos e 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, o número que torna essa equação verdadeira é menos 2. Isto aqui é uma equação do primeiro grau. Agora, qual é a diferença de uma equação do primeiro grau para uma função do primeiro grau? Eu vou utilizar uma parte semelhante dessa expressão aqui. Eu vou dizer que, eu vou considerar o seguinte, 3x mais 15, e aí eu vou subtrair 9 dos dois membros, e aí, o que é que vai acontecer? O meu segundo membro vai ser igual a 0. Bom, 15 menos 9 é igual a 6, e 9 menos 9 é 0. Então, a gente tem essa configuração. Aí, o que é que eu vou fazer agora para explicar a diferença? Uma função do primeiro grau, ela vai ter esse formato aqui, o conjunto dos reais indo para o conjunto dos reais, e a função, neste caso que eu vou escolher, ela vai ser assim, ó, 3x mais 6. Ou seja, para cada número que eu colocar aqui, eu vou pegar esse x, multiplicar por 3 e depois somar 6. Qual é a diferença da equação do primeiro grau para a função do primeiro grau? Quando você resolve a equação do primeiro grau, você vai ter como solução um número.
um único número. No caso da função, se o x for igual a 1, f do número 1 vai ser igual a 3 vezes 1 mais 6, ou seja, 3 vezes 1 é 3 e 3 mais 6 é 9, tá bom? Se o x for igual a 2, aí você vai calcular a função em 2. Então, vai ser 3 vezes 2 mais 6. Agora, 3 vezes 2 não vai dar 3, vai dar 6. Repito 6 e 6 mais 6 é 12. Ou seja, para cada valor de x, eu vou ter um f de x diferente. Ou seja, a minha função vai transformar esse número em um número diferente. Mais para frente eu posso explicar para vocês que nem sempre serão números diferentes, mas nesse momento são números diferentes. Só que, como eu estou no conjunto dos números reais, eu posso escolher como x um número negativo, por exemplo, menos 3. Eu posso escolher também um número na sua forma decimal, menos 8,7. Eu posso colocar até um número irracional, eu posso colocar o número π. Bom, eu desafio vocês a fazerem e calcularem f de menos 3, f de menos 8,7 e f de π, tá bom? Fica como exercício. Bom, então, comparando este exemplo com este exemplo aqui, você percebe que o A na verdade é 3 e o B na verdade é 6. Então, a função do primeiro grau sempre vai ter essa cara aqui. Um certo número vezes x mais um outro número. E esse b, gente, pode ser até o número 0, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.